gente tá começando mais um episódio do nosso podcast Essa é a Nossa Vida. E eu tava muito ansiosa pra falar com vocês sobre esse assunto. Já tem um tempo que eu tô pensando sobre ele. E coincidiu de justamente essa semana que eu tô pensando sobre esse assunto, porque eu conversei com uma amiga, eu li uma frase que me casou assim, perfeitamente com o tema que eu quero trazer. A frase era a seguinte: as minhas boas relações me fazem ser boa comigo. E me fazem ser boa, né, pra mim, faz com que eu seja boa pra mim, faz com que eu veja bondade nas coisas. E aí a frase era assim. E aí eu tava conversando com uma amiga e ela tava me contando que as amigas dela, assim, nossa, movem muitas coisas pra estar com ela, que são amigas muito carinhosas. Ela tava me contando, né, ela é de outra cidade, tava me contando como que é a relação dela com as amigas, como que é a família, tudo, tava me contando. E ela falou assim: Ana, não posso de maneira alguma baixar essa régua, porque eu tenho um nível muito alto de amizade, então eu não posso abaixar essa régua. As pessoas que estão ao meu entorno, que são as minhas amigas, me amam muito, então eu não posso colocar um relacionamento que vai fazer menos que elas, sabe, assim. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, porque de fato as boas relações faz com que a gente compreenda o que é de fato bom. A gente tem um nível ali aceitável de, nossa, essa relação realmente, eu sei o que é uma relação saudável. E eu tenho uma outra amiga que a gente tava conversando, ela tem amigos que trabalham com ela, e ela fala assim: nossa, esse amigo me mostra como um rapaz deve me tratar. Ela sempre fala isso, assim, dos amigos dela, que eles são muito carinhosos, são muito atenciosos com ela. E aí eu falo, muitas vezes a gente abaixa o nível, sabe? A gente abaixa o nível pra caber ali, pra ficar mais confortável aqui. E aí veio um exemplo na minha mente, assim, muito nítido. Minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Então eu gosto de passar tempo e eu gosto de uma escutativa. Eu sempre fui assim. Quer dizer, mentira. Eu já fui mais faladeira do que escutativa. Hoje eu sou mais, tipo assim, já aprendi um pouco mais sobre a escuta, então pratico isso com uma certa frequência. Ouvir mais e falar menos. Mas eu ainda falo muito. E aí, mas em determinadas situações, quando eu tô vendo que eu tô muito assim, tô falando demais, deixa eu, né, ouvir essa pessoa aqui, porque eu só tô falando. E aí, acho que o podcast, gente, só uma barra, acho que o podcast foi criado pra isso, para que as pessoas possam ser ouvidas por mim e eu falar aqui com vocês, tá bom? É isso. E aí vem um exemplo muito claro na minha cabeça, assim. Por minha linguagem de amor ser tempo de qualidade, eu gosto muito, assim, de ouvir. Hoje eu pratico muito isso, então eu vou escutar a pessoa e eu vou falar. E dependendo do lugar, é óbvio, aí tem gente que me dá mais espaço pra falar, outros me dão menos, e tá tudo tranquilo. Acho que tem esses momentos também. E aí, por exemplo, eu lembro que eu tava conhecendo uma pessoa, eu saí pra jantar, e aí eu lembro que a gente tava super no início, acho que foi, sei lá, segundo encontro, foi isso. E aí eu percebi, eu tava ouvindo essa pessoa, olhando, tudo bem, prestando atenção. E aí eu lembro que quando eu fui, de fato, a pessoa parou de falar e eu fui começar a falar, e a linguagem corporal dessa pessoa era de uma péssima ouvinte. Eu fiquei assim, ué, tá bom. E eu fui muito paciente, eu falei, não, talvez é o jeito, né, da pessoa. Só que tem hora que a gente não tem que ser paciente. É aquilo. Faz sentido pra você? Você fica. Se não fizer sentido pra você, um beijo e tchau. Um beijo. E pra mim não fazia sentido, porque a maior característica pra mim de atenção, de ternura, de interesse, de gentileza, é eu parar pra te ouvir. E o outro parar também, sabe? Eu parar pra te ouvir e eu também ser ouvida. Então pra mim a atenção, ela se assemelha muito ao amor. Então você dá atenção pro outro, você conseguir olhar no olho do outro e ter essa paciência pra esperar, pra ouvir, se assemelha muito ao amor. E aí eu lembro que a linguagem corporal dessa pessoa era assim, quando eu ia falar, era de mexer muito o corpo, era de virar pro outro lado, era de esfregar a mão. E aí eu reparei, mas eu fiquei assim, tudo bem, né? Às vezes tem alguma coisinha, né? Às vezes tá precisando de alguma coisa. E aí, toda a paciência do mundo. Mas eu vi que não ia fluir e tudo mais, mas eu reparei. Isso ficou muito, sabe? Porque quando eu olho para as minhas relações, para os meus amigos, para os meus pais, para as pessoas que estão comigo, e não que a gente tenha que buscar relações que são extensões de outras pessoas, mas a gente tem uma base, sabe? Tem que ter uma base, assim. E a base é importante que ela seja boa, seja sólida, consistente, faça parte daquilo que te constrói. E aí eu observo assim, a minha família, os meus amigos e tudo, tá todo mundo ali, sabe? Quando eu tô, tá todo mundo de verdade ali.
É claro que existe às vezes atenções, a gente pega um celular uma vez, viaja na batata, interrompe o outro, tá tudo bem. Mas, no geral, as pessoas estão presentes, sabe? E aí eu falei, nossa, que injusto, né? Nivelar por baixo. E a gente tem que colocar lá em cima. Se tá todo mundo lá em cima, a gente sobe essa régua. E eu vejo assim, os meus pais, por exemplo, quando eu chego na casa deles pra almoçar, bem linda, e meus pais sempre perguntam assim, como que você tá? Como que tá? Minha mãe sempre para na mesa, ela tem uma mania de ficar esfregando a mesa assim, sabe assim, alisando a mesa quando ela tá conversando, mas ela tá sempre me ouvindo. E é isso, sabe? Então as minhas boas relações me fazem ser boa comigo mesma, me faz aprender o que é bondade. A gente já tem vários episódios aqui de você não ser difícil de ser amado, de que Deus te escolheu, de que você é amado por Deus. Quando a gente entende esse amor e entende a nossa identidade de filhos, eu já falei aqui outra vez, a gente tem mais facilidade de compreender isso. Mas muitas vezes o amor de Deus, ele tá em várias pessoas. É claro que nele por si só, a gente não precisa desses acréscimos, mas ele transborda em várias pessoas. E essas pessoas transmitem isso pra gente, sabe? Assim, a gente se sente abraçado. Por exemplo, na igreja, nossa, quantas vezes, um dia assim muito terrível, muito triste, as pessoas, ai, Aninha, que bom te ver aqui, todo mundo abraça, carinhoso, família. E é muito especial, é muito especial. Então, por que nivelar por baixo? Em qualquer relação que não te cabe, em qualquer coisa que não te cabe, não faça mais sentido, por que nivelar por baixo, né? Se você tem a altura assim, mais elevada possível de pessoas que gostam, que fazem sentido pra você, por que se mantém em lugares que não fazem, né? Então, esse post que eu li hoje, que eu comentei há muito tempo e a moça respondeu hoje. E aí eu achei o máximo, porque casou muito bem com o episódio que eu queria trazer essa semana, que é justamente isso, a gente muitas vezes se coloca em situações e aceita coisas que já não fazem mais sentido, sabe? Já não são mais, já não podem ser mais. E eu acho que o episódio dessa semana é justamente para lembrar a gente disso. Não vamos nivelar por baixo, sabe? Tem uma altura, que a altura sejam essas pessoas que nos rodeiam, que realmente valorizam o que a gente é, o que a gente faz, tem atenção assim plena em ouvir a gente, em prestar atenção, sabe? Que eu acho que isso é uma escassez assim muito grande. É difícil a gente tirar tempo para ouvir os amigos, mas eu tava reparando que 5 minutos com um amigo muda o seu dia. Tem pesquisas que apontam isso, que assim, 5 minutos com um amigo pode mudar o seu dia. E de fato sabe? Assim, então imagina você parar pra ouvir alguém, você ter uma tarde com uma pessoa, olhar no olho dela, prestar atenção. Então, se você espera isso, é isso, sabe? Aceite isso, não aceite menos que isso. E é isso, espero que esse episódio dessa semana faça muito sentido pra você. Aceite as coisas boas que te esperam, ou que podem acontecer, ou que estão acontecendo. Não nivela por baixo. É isso. Até a próxima semana. Com Deus.